queria ler um versículo da palavra do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você pode repetir esse versículo? Eu vou iniciar. Você, tanto que está em casa, quanto você que está aqui na igreja, eu gostaria que você repetisse esse texto. Eu vou apenas iniciar. E não... Mas eu quero falar alguma coisa sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Uma das coisas mais importantes da vida cristã, ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus na vida, porque o Espírito Santo é Deus. Eu queria apresentar para você, dentre tantas coisas que eu poderia falar, sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo, eu escolhi algumas coisas aqui. É evidente, eu gosto de dizer isso, é muito mais do que eu vou falar. Muito mais. Os motivos para sermos cheios do Espírito Santo são muito mais do que os motivos que eu vou apresentar. O primeiro motivo que eu quero apresentar, por que devemos ser cheios do Espírito Santo, por que é importante sermos cheios do Espírito Santo, primeiro, é o princípio de ocupar espaço. Essa figura de linguagem que está sendo usada, né? Ser cheio do Espírito Santo indica algum lugar ocupado. Indica que algum lugar deve ser ocupado. E aí ele usa, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele utiliza essa linguagem do vinho, representando as coisas da natureza humana, os desejos da natureza humana, aquilo que também quer ocupar um espaço na nossa vida. Então, primeiro, eu quero mostrar para você sobre o princípio de ocupar espaço. Por que se está utilizando esta linguagem? E para você entender, para ficar fácil para você entender, eu quero falar com você sobre terreno vazio, lugar vazio e lugar ocupado. Você vai entender mais fácil. Você vai compreender essa verdade do mundo espiritual quando eu fizer um paralelo com área ocupada ou área desocupada. Escute bem. Vamos falar de uma área vazia. Terreno vazio. Área vazia. O que pode acontecer com um terreno vazio? Analise comigo. Primeiro, facilmente pode ser invadido. Uma área vazia facilmente pode ser invadido. Assim também é a nossa vida. Se você estiver vazio de Deus, rapaz, no mundo espiritual tem um cabra do MST espiritual. Sabia? Sabia? É o movimento dos sem terra e dos sem teto. Sabe? É o capeta. O diabo adora ver uma vida vazia para querer entrar e ocupar lugar. Por isso que Paulo, no capítulo anterior,
capítulo 4, versículo 27, Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Não permita ele encontrar a sua vida vazia, porque ele vai querer entrar. E Jesus fala uma coisa interessantíssima em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 24. Olha só esse texto. Diz assim: que depois que um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Só que ele não encontra. Então ele diz assim: voltarei para minha casa. Ele volta e encontra a casa adornada e varrida. E traz 7 espíritos piores do que ele. De tal forma que o último estado desse homem se tornou pior do que o primeiro. Sabe? O diabo adora uma casa vazia e limpa para ele habitar. Se a tua vida está vazia, cuidado, pode ser invadida pelo diabo e ele querer ocupar esse espaço. Segundo lugar, uma área vazia pode ter outro dono. Vocês sabem que várias áreas que hoje existem residências, eram áreas que estavam abandonadas. O pessoal foi lá, um veio construir uma casa, outro veio construir outra, outro veio. Daqui a pouco tem 30 mil pessoas. O governo não tem como mais tirar aquele pessoal, desapropria aquela terra e dá o título a outro. Cuidado, que a sua vida vazia pode ter outro dono. Satanás pode querer entrar e ocupar esse espaço vazio e dominar e tomar conta e ser o senhor da sua vida. Terceiro, você já reparou que terreno vazio, área desocupada, pode virar depósito de lixo? A nossa igreja no Rio de Janeiro, antes de construirmos, era um terreno. Escondiam maconha, escondiam cocaína, pulavam lá para fumar. Os vizinhos do lado jogavam comida, jogavam lixo. Área vazia pode virar depósito de lixo. Se a sua vida estiver desocupada, pode virar depósito de pecado. E pecado, na linguagem figurada, é lixo. Coisa que não presta. Começa a brotar. Quarto, você sabia que uma área desocupada e uma área vazia, naturalmente cresce coisas inúteis. Capim, mato, ervas daninhas. Deixa um terreno abandonado. Naturalmente vai crescer capim. Naturalmente vai crescer mato. Se a tua vida estiver vazia de Deus, naturalmente vai crescer um monte de coisa que não presta. E a verdade, irmão, é que área desocupada fica suja. Se a tua vida estiver vazia de Deus, cuidado, pode ficar suja pelo lixo do pecado que entulhou aí. Agora você quer ver o que acontece com uma área ocupada? Você sabia que as cidades têm um plano diretor? O que é o plano diretor de uma cidade? É onde está estabelecido área para indústria, área para comércio, área para casa, área para prédio. Isso é chamado do plano diretor da cidade. O plano diretor da cidade. Na área industrial, que é reservado, quando se constrói uma indústria, quando se constrói uma empresa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aquela área está cumprindo o seu propósito. Quando alguém constrói um condomínio, que no plano diretor é deixado para casas, e constrói casas, o seu propósito está sendo cumprido. Assim é
a sua vida. Quando você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você está pronto para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Meu irmão, você quer cumprir o propósito de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Você cheio do Espírito Santo, você vai cumprir o propósito de Deus. Segundo lugar, uma área ocupada, seja por uma indústria, seja por um comércio, por uma casa ou por um edifício, entende-se que a vontade de alguém foi cumprida. A vontade de alguém para construir aquele prédio, para construir aqueles apartamentos, para construir aquela empresa ou aquele shopping, a vontade de alguém foi cumprida. Quando você abre o seu coração e você é cheio do Espírito Santo, a vontade de Deus está se cumprindo na sua vida. O versículo anterior diz: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Terceiro, quando uma área é ocupada, quer por um prédio, por um shopping, por casa, por apartamento, ela passa a ser uma área útil. Quando você é um crente cheio do Espírito Santo, você é útil à sua família, você é útil à igreja, você é útil à sociedade, você é útil ao reino de Deus. Por isso, irmão, que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo, para não deixar na nossa vida um lugar vago, para Satanás não arvorar e dizer: está vago, está limpo e está adornado. É aquela pessoa que aceita Cristo, o Senhor faz uma limpeza na vida dele, tira toda a sujeira, bota a casa bonita e acabou. Ele não dá continuidade, ele não tem continuidade de vida cristã. A casa é bonita, aceitou a Cristo, foi impactado pelo Evangelho, o Senhor libertou ele de vícios, mudou a vida dele e só ficou nessa experiência. Mas eu vim aqui para dizer para você, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque se Satanás quiser voltar, a casa está cheia e está ocupada pela presença de Deus, não tem lugar para ele na tua vida. Número 2. Por quê? Por que precisamos? Por que é importante sermos cheios do Espírito Santo? Escute o que eu vou falar com você. Escute. Sabe por quê? Sabe por que é importante ser cheio do Espírito Santo? Porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo, escute isso, tem o poder para interferir nas circunstâncias da vida. Eu vou te mostrar isso. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo tem o poder para interferir nas circunstâncias da vida. Você sabia que o estado emocional do ser humano está ligado às circunstâncias da vida? Passou num concurso, fica alegre. Foi reprovado, fica triste. Comprou um carro zero, fica alegre. Não fez seguro e o carro foi roubado, fica triste. Tem um bom emprego, fica alegre. Está desempregado, fica triste. O estado emocional das pessoas está ligado às circunstâncias da vida. Agora veja, em Atos capítulo 13, Paulo, em Antioquia da Pisídia, olha o que acontece com ele. Ele é caluniado, difamado, injustiçado, rejeitado. Pergunte a qualquer psicólogo, pergunte a qualquer psiquiatra. Uma pessoa caluniada, difamada, injustiçada, rejeitada, são os ingredientes puros para levar uma pessoa a um quadro de depressão profunda.
Uma pessoa caluniada, difamada, rejeitada, injustiçada, é todo um campo para ela ser um depressivo em potencial. Isso aconteceu com Paulo. Levantaram calúnia, pegaram gente honesta para falar mal dele, difamaram, foi expulso e ainda tem mais o abandono psicológico, que é uma das coisas mais terríveis para o ser humano, se sentir abandonado e desprezado. Paulo foi desprezado, mas você chega no capítulo 52, quando eles são caluniados, difamados, injustiçados, rejeitados, no versículo 52 diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.